26. Regressor Instruction. Capítulo 126. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Claro, a solução que Leige e eu encontramos começou lentamente a mudar a opinião do público. Trazer Victorati como desculpa para o assassino conseguiu acalmar os rumores dentro do Castelo Real e teve o efeito de manter Ito solta sob controle. Explicando as funções e características de Juliana aliadas às da Yuno Kazugano, muito se falou sobre o caso em si. A questão de saber se eu queria ou não que minha espada a machucasse ainda estava sem resposta. Ainda assim, a menos que Ito Soma decidisse fazer uma solicitação ao lado do Papa, até mesmo ele seria suspeito de desaparecer em breve. A razão pela qual eu ainda tinha um rótulo de suspeito era nada mais nada menos do que a especificidade do caso, que foi o primeiro caso de assassinato no Castelo Real dentro do Sacro Império, e que desafiava a tentativa do Papa de fazer com que os grandes japoneses guildas parecem melhor. É claro. A razão de tudo isso ser possível estava no estado atual de Lindell. Originalmente, Lindell tinha um bom relacionamento com Celia, mas ao ouvir a armadilha da guilda Yamato para uma vítima inocente não caiu bem com a maioria das pessoas, especialmente porque Yamato era suspeito de ser o principal culpado no incidente terrorista de Lindell. Claro, o fato de que eu estava em perigo era uma mentira. Mesmo agora, eu me sentei confortavelmente em minha cadeira e poderia beber se quisesse, mas era importante para os cidadãos de Lindell acreditar nos rumores. Claro, isso não foi tudo. O objetivo real era desenvolver hostilidade entre os cidadãos de Lindell, espalhando a ideia da invasão planejada da guilda Yamato em sua cidade livre. Em particular, o plano de Leiji foi tão perturbador que eu achei um pouco mais radical do que o meu, então a possibilidade de uma guerra entre Lindell e Celia era uma possibilidade preocupante. O maior problema entre eles era que os mercenários vermelhos e os cisnes negros não suprimiram intencionalmente as ações de alguns radicais. Mesmo se eu desse uma olhada rápida na mídia atual, a resposta estava espalhada por toda parte. Gyuda Yusung realiza treinamento de magia de bombardeio nas montanhas Ramadel, perto de Celia. Hoje às 9 horas, Lindell Gyuda Yusung conduziu um treinamento de magia de bombardeio nas montanhas Ramadel. A magia de alcance ultralongo que atingiu as montanhas Ramadel em Celia não foi vista em Gyuda Yusung até agora. Assim, Lei Seoju, 21. A mais alta dignidade da guilda Yusung, disse que o comportamento arrogante do povo japonês atingiu o auge e estão constantemente testando a paciência de sua guilda. Ele não apenas não hesitou em dizer que isso faria da cidade livre Celia um mar de fogo. Mas depois de 3 dias, eles foram cercados pelas águas territoriais de Celia e treinados para a magia de bombardeio de ultralongo alcance. E espera-se que prossigam. Lindell Bu, repórter Kim Sung-jeong. Entre algumas das facções radicais, as ações da guilda Yusung foram as mais embaraçosas. Tive que perguntar a Leiji sobre a verdade. Esses filhos da puta, isso é bom, certo? Sim. Eles estão pedindo dinheiro. Então você pode ter certeza. Fiz um depósito ontem. Embora tudo isso tenha sido resolvido por meio de acordos. Bem, vendo o que eles estão fazendo, fiquei um pouco nervosa. Eu não sabia que eles fariam tanto. Muita provocação não é muito bom. As crianças em sua guilda são estranhas, mas você pode ter certeza de que o cisne negro definitivamente irá pará-los. Você conhece eles? Bem, eu acho que sim, um pouco. Nós tomamos uma bebida juntos uma vez, e isso é tudo. Achei que seria difícil conviver porque estava um pouco tonta, mas quem diria que eu poderia usá-los assim? Eles tinham malucos cantando canções de guerra, então tentei não chegar perto. Mas afinal, quanto mais conexões você tiver, melhor. Existem todos os tipos de pessoas. Sim. Em vez de ir para alguns atores fracos, algo assim funciona. Graças a isso, rumores de que uma guerra está prestes a ser travada se espalham por toda Lindell. Uma reação certamente virá. Em outras palavras, Lindell era uma bomba relógio esperando para explodir. Na verdade, os mercadores de Celia estavam rapidamente deixando Lindell com medo, e a grande guilda inocente de Taiwan também estava passando por procedimentos de evacuação para seus cidadãos. Contudo, não haverá guerra. Como uma guerra acontecerá quando o Santo Império está evitando esse conflito? As relações com a República e a União do Reino também são distorcidas, e o conflito frontal entre as duas cidades é ridículo.
Gostam de fazer exercícios mágicos de bombardeio quanto quiserem. Quanto mais eles fazem isso, mais seguro você fica. Ah, tanto quanto possível, a informação de Juliana deve ser difundida, especialmente para Celia. Declare isso como uma maldição ampla que não pode ser purificada nem mesmo pelo poder divino. A pesquisa sobre a magia de uma área ampla que pode amaldiçoar uma cidade inteira usando Juliana como um meio está em andamento. Está valendo a pena até agora. Isso não é ruim. Repórteres de guerra externos também foram enviados a Celia para um plano totalmente diferente. Oh, escreva uma carta para anunciar que a guilda Yusun também está desenvolvendo armas de estratégias de ataque mental. Parece que eles gostam de falar dessa maneira. Seria mais eficiente para caras loucos como eles se moverem do que para pessoas normais anunciarem. Sim. Entendo. Você está trabalhando na imprensa japonesa. Estou trabalhando para espalhar a amizade, já que nossa xamã também está trabalhando muito. Você não precisa se preocupar com os japoneses. Não se preocupe com o Japão tanto quanto possível. Você com certeza é talentoso. Como você fez conexões com Yuno Kazugano? Você realmente quer saber? Não. Está bem. Contanto que ela esteja sendo útil, não me importa quem ela seja ou onde mora. Eu gosto desse lado seu. Isso é uma confissão neste momento. Quem sabe? Com isso, Leiji lentamente se inclinou. Foi então que ouvimos um baque do lado de fora. Opa! Acho que está na hora. Sim. Vou ter que começar a me preparar também. Vou ajudar na preparação do meu lado. Eu já disse à rainha mercenária, então, por favor, espere. A hora de assistir à reunião social desta noite estava se aproximando rapidamente. Por enquanto, eu tinha que me concentrar em Jungaian, então dei um passo em direção à porta. A porta se abriu e lá estava Jungaian, que parecia muito diferente de antes. Eu não sabia se era porque eu a tinha visto muito como uma feiticeira, uma classe que usava capuz com frequência, mas sua aparência para a reunião social era muito bonita. Ela estava usando um vestido branco, um colar e brincos. No geral, ela parecia muito elegante. Como ela tinha um corpo muito bonito, parecia que o vestido estava preparado para ela, e a maquiagem em seu rosto fofo e parecia um pouco sexy. No geral, tive a forte sensação de que ela trouxe seu charme único sem exagerar. Você está bonita, Ayan. É mesmo? É claro. Ei! Enquanto ria, pude vê-la olhando para Leiji sentada na lateral da sala. No entanto, sua expressão mostrava gratidão, não hostilidade. Foi natural para Jungaian mostrar tal, já que Leiji foi quem tornou possível estar comigo, libertando-me do semi-confinamento. Oh, Ayan é tão linda. É realmente. Obrigado, Ji-se. Você parece mais madura hoje. Vendo você terminar tão cedo, eu acho que você queria mostrar para Kyeon rapidamente também. Estou certa? Sim. Vocês são um casal fofo. Ah, eu estava prestes a preparar Kyeon. Você gostaria de esperar do lado de fora? Ou você pode sentar aqui. Estarei sentada aqui. Tudo bem. Faça o que você se sinta mais confortável. Quando Jungaian se acomodou, uma renovação em grande escala começou. Eu só queria ir assim, mas era essencial usar roupas que combinassem com a ocasião formal. Claro, o que Leiji estava preparando para mim parecia um pouco demais. Todos, entrem. Tudo bem. Isso porque eu não sabia que artistas do Cisne Negro, que eram conhecidos por ter muitas mulheres membros da guilda, iriam aparecer. Ele não é muito bonito, mas não é tão ruim assim. Por favor, dê o seu melhor, todas. Kyeong não pode ir a tal lugar e ser ignorado, certo? Sim, Leiji. Não posso negar que não era bonito. Enquanto essas pessoas se agarravam a mim, não pude deixar de suspirar e decidi não prestar muita atenção nelas. Leiji faria a maior parte, de qualquer maneira. Seria melhor deixar um pouco de bang. Gostaria que a equipe de maquiagem causasse uma boa impressão. Seria bom ir com uma disposição um pouco fraca, mas charmosa. A equipe de fantasias deve evitar cores fortes, tanto quanto possível. Eu acho que seria bom apenas fazê-lo se destacar. Tudo bem. Bem. Não vermelho. Ouviu? Ele tem que parecer uma vítima, o suficiente para fazer os nobres sentirem compaixão por ele. Faça com que ele pareça o mais jovem possível. Em vez de um terno,
Ele vai usar uma roupa imperial. É bom fazê-lo parecer amigável. Sim, sim. Tudo bem. Eu sabia que manter as aparências era importante. Isso também fazia parte da política, depois de tudo. No entanto, a visão da equipe do Cisne Negro suando e se movendo para atender às demandas da Lei Ji foi um espetáculo. Alguns dos maquiadores, coordenadores e até criadores de beleza mais renomados do mundo estavam aqui. Eu estava me olhando no espelho, mas honestamente não conseguia descobrir o que estava mudando. No entanto, aos olhos da Jungayan, não parecia nada assim. Aos poucos, seu olhar tornou-se. Ela é sempre assim. Ayan. 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 Sim, sim. Não seria exagero dizer que minha transformação estava indo bem apenas pela reação dela. Você terminou todo o trabalho que eu ordenei que você fizesse. Sim. A coisa que você tem que enviar para Azul e a carta que você deveria ter dado a Xamã. Sim, eu fiz tudo. Como você disse, amarrei firmemente com magia e enviei. Bem feito. Afinal, a Yan é a melhor. Mas Qilong. Então, de agora em diante, você não tem que ficar aqui. Isso não significa que não terei nenhuma restrição de movimento, mas enquanto puder comparecer ao encontro, será uma conveniência. Tudo graças a Ji-Si. Ah. Talvez, quando o tempo passar, ele seja completamente removido. Bem, isso é um alívio. Ao conversar com Jungayan, pude sentir o tempo passar. Nesse tempo, Leiji e os outros membros do Cisne continuaram a lutar com a minha aparência. Depois de um tempo, até mesmo a mudança física tornou-se evidente para mim. Eu sinto que me tornei um cara bonito por algum motivo. Não tanto o rosto original, mas ainda. Vale a pena comparar com Yun-Sun também. Agora eu podia meio que entender o que eram roupas, cabelo e maquiagem, e como eram importantes. Quando disseram que a maior parte estava pronta, levantei-me e mais uma vez me olhei no espelho com o corpo inteiro. Eu tinha vestido um terno, mas as roupas dos aristocratas, junto com suas muitas decorações pesadas, certamente não o tornavam fácil de mover. Vire-se, Qilong. Quero ver se correu bem. Sim, claro. As decorações são um pouco tortas. Leiji discretamente identificou o que estava errado, mas a expressão da equipe da guilda me disse que eles achavam que parecia bom. Tão astuta. A visão da Leiji vindo até mim para verificar minhas roupas pela última vez parecia uma mãe amarrando a gravata do pai para trabalhar. Não sei se foi porque ela queria se exibir para Jungayan ou porque ela mesma queria fazer isso, mas a irritação passou por Ayan. Se elas apenas irritassem uma outra abertamente, eu teria me sentido um pouco mais confortável se elas fizessem, em vez de ir com uma sutileza irritante. Nosso opa é tão legal, certo, Ayan? Ah, sim. Mesmo com uma tarefa importante pela frente, Ji ainda parecia ter algum tempo para provocações. O resto, eu vou. Já que você esteve sentada até agora, continue sentada. É melhor deixar isso para um especialista, certo? Até mesmo arrumar as costas da minha jaqueta parecia incomodar Jungayan. Pare, Ji. Isso mesmo. Tudo feito. Obrigado, Ji-Si. De nada. Claro, isso é algo que devo fazer. Já que nossa Aya ainda é jovem e não sabe de nada, eu não deveria trabalhar duro. Estou passando por um momento tão difícil por causa disso. Ah! No momento em que vi o rosto da Leiji, que parecia provocar abertamente, tive certeza de que éramos almas gêmeas. A expressão da Leiji enquanto zombava de Ayan era muito semelhante à minha expressão normal. Devemos ir agora. Eu também tenho que me preparar. Ayan, por favor, cuide do nosso opa hoje. Sim, claro. Regressor Instruction capítulo 127. Então, vejo vocês na reunião. Qilong opa, Ayan-si. Eu senti um leve ressentimento em relação a Leiji por partir em uma atmosfera tão pesada. Jungayan não parecia tão bem. Felizmente, ela não parecia estar com vontade de matar ninguém, mas o olhar de derrota em seu rosto não parecia que iria embora tão cedo. O corte está torto, opa. Não é torto. Ah, acho que está tudo bem. Não. Está torto. Vou consertar. Ah, sim. Obrigado, Ayan. Ela tinha acabado de perceber a diferença entre Leiji e ela. Ao contrário dela, que tinha vindo apenas para mostrar sua aparência, Leiji fez questão de cuidar de mim,
Então ela deve estar se sentindo inferior. Claro, eu não era uma criança e não encontrava nenhum motivo para as mulheres agirem como donas de casa puras. Se Kim Il-sung fosse o único a subir no pódio hoje, teria sido eu quem estaria cuidando dele para ter certeza de que ele parecia bem. Eu certamente não colocaria maquiagem nele, mas definitivamente me certificaria de que ele estivesse com as roupas certas e a disposição correta. Como ela era a agente representativa entre os representantes, o comportamento da Lei Ji era normal. O problema era Jung Ga-yeon, que não tinha escolha a não ser aceitar tudo isso. Os comentários sarcásticos de Lei Ji durante todo o tempo devem tê-la afetado. Porque é verdade. Nesse ponto, ela havia esquecido tudo sobre Lei Ji salvando minha vida, pois o nervosismo era evidente em seu rosto. Há um pouco de poeira aqui. Ah, obrigado, Ayan. Há algo na sua cabeça. Opa. Talvez ela tenha ficado mais afetada do que eu pensava, pois continuou a me sufocar. Ao ver seus olhos lacrimejantes, tive uma sensação de desconforto, pois sabia que ela estava prestes a chorar. Jung Ga-yeon estava se culpando. Não deveria ter sido Lei Ji quem poderia cuidar de mim, mas ela, que veio da mesma guilda que eu. Eu pessoalmente preferia que Ji cuidasse das coisas, mas eu, é claro, não diria isso a ela. Tenho estado ocupada desde manhã. Eu também estava me preparando. Eu cuidaria de você se tivesse tempo. Por causa do que você me disse para fazer, eu esqueci. Está bem. Você não tem que explicar, Ayan. Não. Está bem. Eu posso ver o quão duro você trabalhou. Ver como você está bonita também me deixa feliz. Se Jung Ga-yeon soubesse de tudo que Lei Ji havia lhe dado, ela baixaria a cabeça de vergonha. Ao contrário, Jung Ga-yeon, que executava apenas uma tarefa muito simples, Lei Ji não estava apenas manipulando as pessoas em Lindell, manipulando a mídia e gerenciando uma rede pessoal dentro do castelo. Ela também estava me defendendo. No entanto, o que eu queria da Jung Ga-yeon não era o papel de Lei Ji. Cada uma delas tinha um papel a cumprir. Jung Ga-yeon está indo bem. Você não precisa se preocupar com muitas coisas. Ela só precisava ser paciente como era agora e crescer como tinha crescido até agora. Este ainda não era o palco para o grande maga fora do padrão. Opa! Este é o palco para minha alma gêmea. Quando saí de Feninho, vi Victorati e alguns de seus cavaleiros, que conheci recentemente. Eles foram meus guardas durante o dia, para me proteger de qualquer assassino em potencial. Olá, Victorati. Você está um pouco atrasado, meu jovem. Obrigado por cuidar de tudo. Eu pensei que não era perigoso chamar esse velho descansando. Você é mais medroso do que eu pensava. Não há nada de errado em ser cuidadoso. Eira disse que estaria esperando na entrada. Então, você vai? Sim, claro. Só estou perguntando para o caso de... Compreendo. Afinal, um cidadão de Celia foi morto. Claro que não, Victorati. Sou apenas vítima de ameaças de assassinato. Juliane estava apenas fazendo seu trabalho, que era me proteger. Certo. Você também não é familiar, Victorati? Só porque Ito Souta está colaborando com o lado do Papa e nos pressionando ao me acusar de ser suspeito. Tudo foi um movimento calculado. Seria uma retaliação quando nós, azuis, anunciássemos que a Guilda Yamato era a principal culpada no incidente terrorista de Lindell. Ele está tentando me assassinar ou me exibir como um assassino para esconder a verdade. É isso? Sim. Não é um pouco mais intrigante que ele não tenha conseguido impedir Juliana em primeiro lugar? O que você acha, Victorati? Não sei exatamente o que você está perguntando. Se presumirmos que minha espada estava machucando alguém por aqui, Victorati seria capaz de bloqueá-la. Ito Souta também tem a capacidade de parar Juliana. A maioria dos convidados aqui provavelmente consegue impedir Juliana. Não é verdade que eu matei de propósito. Mas você foi rotulado suspeito. Isso porque o mundo não funciona necessariamente com a verdade. Este já não é um simples caso de assassinato. Tornou-se um pouco mais político. As batalhas políticas dentro do Sacro Império foram divididas em do Imperador e do Papa. É uma luta por interesses que se espalhou para Lindell e Celia. Então é por isso que espalharam rumores estranhos em Lindell. Eu sabia que ele era um homem armado, mas parecia que ele tinha uma mentalidade lógica também. Tive que prender a respiração ao vê-lo de tão mau humor. Já vi muitos jovens como você. Aqueles com línguas de cobra.
E é por isso que não gosto de velhos perspicazes como você. Como um velho que passou por todos os tipos de coisas, ele não era apenas um lutador comum. Este era um homem que não envelheceu à toa. Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, ele falou mais uma vez. Normalmente, esse tipo de pessoa sacrifica incontáveis pessoas para proteger sua paz de espírito e nem sempre acaba bem. Eles destroem as pessoas ao seu redor, assim como a si próprios no final. O que você está falando? Não finja que não sabe. Eu ouvi muitas coisas. Todas as provocações contra Celia que estão acontecendo na Lindeu não são obra sua. Os olhos do velho me avaliando em silêncio estavam me deixando nervoso. Mesmo se continuasse fingindo ser inocente, sinto que não haverá resultados. Não tive escolha a não ser responder. Cerca de metade está correto. Não sei por que você não gosta disso, mas foi uma escolha inevitável para mim. Se devo exagerar um pouco, não estaria presente nesta reunião. Em vez disso, eu estaria no tribunal. Pego nas armadilhas dito solta. Não sei muito, mas sei que sofreria muitos danos. Você não morreria. Claro, porque eu sou um amante com quem a rainha mercenária se preocupa, e eu sou um convidado da chama da guilda Eusora. Mas o que você acha? Se eu fosse uma pessoa comum que não tivesse nenhuma conexão, você tem certeza que eu não teria minha garganta cortada nesta situação? Bom, seria difícil. Concessão é uma palavra adequada para pessoas como você. Suponhamos que eu tenha dado a eles sem permissões para minimizar o conflito. Quero dizer, meu velho, que sou apenas humano. É tão simples que, se o favor continuar, eles pensarão que é um direito. Então você terá que ceder, e se ceder desta vez, as chances são de que terá que ceder na próxima. Entre tantas pessoas livres, você sabe por que posso falar com você aqui em menos de um ano depois de sair do calabouço do tutorial. Como poderia um idiota sem talento ou talento especial estar aqui? Não é porque sou eu que a rainha mercenária ama. Não é porque eu sou convidado da xamã. É porque eu não desistir, portanto cheguei a este ponto. TCH. Porque eu não desistir, estou sendo protegido pelo melhor homem não do Império Sagrado. Porque eu não desistir, posso estar em um local de festa e não no tribunal. E porque eu não desistir, ainda estou vivo. Pessoas especiais não vão entender. Aqueles que estão em uma posição que podem conceder não entendem caras como eu. Essa é uma maneira única de pensar. Qualquer um pode pensar assim. A resposta vem quando você pensa sobre por que o imperador do Sacro Império se conscientiza do lado do Papa. Você provavelmente tem feito concessões há séculos. É porque você continuou cedendo que as coisas se tornaram assim. Humanos ou grupos que evitam o conflito não podem falar. Eu consigo te entender. Claro, eu entendo seu amor pelo Império. Mas isso é possível porque você está em uma posição de poder. Existem tantos caras como eu no mundo. Aqueles que comem vorazmente os que cedem e os que caem no chão. Em termos extremos, é como se você os tivesse criado. É enganoso. Tudo o que você diz é enganoso. Eu ouço isso com frequência. Ainda assim, deve haver algo com o qual você concorda. Se eu tivesse brandido minha espada, tivesse cobiçado o que era meu sem conceder, o que teria acontecido? Deve ter havido uma briga. Deve ter havido muito sangue em minhas mãos, e devo ter vivido uma vida manchada de arrependimento por causa disso. Em vez disso, o imperador e seus descendentes, a quem você ama, teriam levado uma vida feliz. Claro, eu entendo que a harmonia é importante. Não estou dizendo para você derrotar o lado do Papa imediatamente. Eles já fazem parte deste santo império. Ainda assim, para proteger seus direitos, você não deve desistir. Eu não estou tentando começar uma guerra. Eu apenas escolho não desistir aos seus próprios desejos egoístas. Se sim, o que você faria se aqueles de que estava falando também não desistissem? Não sei. Eu também quero evitar a guerra. Uma coisa que posso dizer com certeza é que não pretendo causar conflito. Afastar-se é algo que a outra pessoa deve fazer. Eu joguei o cartão e se devo pegá-lo ou evitá-lo está nas mãos deles. Se eles não o evitarem. Eu te disse, eu já joguei. Você é mais assustador do que eu pensava. E também excelente. Posso ver por que Eira gosta de você. Vou considerar isso um elogio, meu velho. TCH. Você ao menos gosta de Eira. Sutileza não é seu forte, Victor. Enquanto continuávamos a andar, Jungaia olhou para mim,
quase como se esperasse minha resposta. Claro, não havia uma resposta certa para isso, mas há muito tempo eu havia preparado uma resposta para tal situação. Cerca de metade. Isso é um alívio. Parece que você se preocupa muito com ela. É claro. Pode parecer engraçado, mas Eira é como uma filha para mim. Eu não respondi depois disso. Eu vi Shaira esperando assim que chegamos ao saguão de entrada. Sua figura com um vestido vermelho, ao lado de seu cabelo ruivo e lábios vermelhos brilhantes. Victor, querido, sobre o que vocês dois conversaram? Nada demais. Fico feliz em ver as duas pessoas de quem gosto chegando lado a lado. Em segundo lugar, você está um pouco bonito. Você causará uma boa impressão onde quer que vá. O que você acha, querido? Já faz um tempo que não uso algo assim. Eu pareço bem? Não se tratava de ter uma boa aparência ou não. Eu podia ver as inúmeras feridas que o vestido revelador expôs, as feridas que mostraram as lutas que Shaira enfrentou. Apesar de escolhermos caminhos diferentes, pude perceber que ela viveu uma vida semelhante à minha. Até chegar à sua posição atual, ela nunca olhou para trás. Shaira era fogo e um fogo ardente e inextinguível. Ela tinha uma expressão confiante e uma atitude implacável, sem vergonha de mostrar as feridas em seu corpo. Você está linda. Ao ouvir minhas palavras, o rosto da Shaira ficou vermelho e a mão de Jungayan apertou a minha dolorosamente. E então? Mestre da Guilda Mercenária, Rainha Shaira da Guilda Mercenária Vermelha e Victor Atinin, Cavaleiro Comandante dos Cavaleiros Imperiais. Lei Qiyong da Guilda Azul e Jungayan, também da Guilda Azul, estão entrando. Eu ouvi uma voz estrondosa anunciando nossa entrada. Regressor Instruction capítulo 128. Eu não estava particularmente interessado. Eu tinha um plano para colocar em ação, e fazer minha estreia no mundo social não fazia parte disso. No entanto, seria bastante benéfico. Apenas faça o que você tem que fazer. Ser uma nova figura sempre chamou a atenção, especialmente uma conhecida como amante da rainha mercenária, e o assunto quente deste encontro. Simplificando, isso me deu uma posição vantajosa. Com aquele anúncio simples, todos os olhos se voltaram para mim. Não havia uma pessoa tão ousada que iria tão longe a ponto de mexer comigo, alguém que atualmente estava sendo protegido por Victor Art. Eu pude ver um por fora luxuoso quando a porta se abriu para nós. As mesas estavam dispostas de um lado, com servos vestidos de uniforme andando carregando bandejas cheias de sobremesas leves ou vinho. Os asiáticos com cabelos escuros conversando em um canto se destacaram. Claro, as mais atraentes entre elas eram as damas imperiais com cabelos coloridos. Só de olhar para as roupas, percebi que o tecido era luxuoso e os acessórios que usavam eram difíceis de avaliar em termos de valor. Nobreza imperial. Aqueles vestindo roupas de sacerdotes do Santo Império também foram notados. Talvez pertencessem ao lado do Papa. O que os confundia eram as roupas e os enfeites que usavam, todos parecendo muito caros. Parecia que sua religião não tinha integridade incluída em seu lema. Antes que eu pudesse dar outro passo, vi Shaira estendendo a mão para mim, uma expressão de culpa em seu rosto. Espere, querido. Mesmo no Sacro Império, era comum os homens escoltarem mulheres, mas Shaira pegou minha mão e começou a me conduzir de maneira provocadora. Embora meu braço doesse com a magia que fluía para mim, mantive minha boca bem fechada e segui em frente. Isso dói pra caralho. Porra. O olhar da rainha mercenária mostrou que ela não se importava com o que as pessoas pensavam de nós enquanto caminhávamos. Eu não sabia como isso pareceria para as pessoas, um homem sendo levado por uma mulher forte, mas funciona. Isso foi útil para minha imagem. Ela é. O boato de que a rainha mercenária se apaixonou é a verdade. É a primeira vez dela. Ele parece um pouco diferente do que eu pensava. Achei que ele ficaria um pouco mais duro. Parece que ele é um alquimista competente. Ele deve ser do tipo acadêmico. É um rosto que não consigo pensar que machuca alguém. E ele é fofo. Ah, eu também senti. Não faz você querer protegê-lo? Certo. Faz você pensar exatamente isso. O gosto da rainha mercenária é ótimo. À primeira vista, ele parece comum, mas você pode ver alguma aura peculiar ao seu redor. Sim. Sim, eu também senti isso. As mulheres conversando estavam com a boca coberta com os leques que seguravam, mas eu ainda podia ouvir.
Do que essas senhoras estão falando? Eu não tinha certeza, exatamente, mas parecia que tinha me tornado um sucesso entre as nobres senhoras. Claro, isso significava que os outros homens estavam olhando para mim com nojo. Doeu um pouco meu orgulho, mas não foi tão ruim ser conhecido como o idiota que segue a rainha mercenária. De qualquer forma, minha verdadeira proeza seria conhecida algum dia. Por enquanto, seria melhor aparecer como uma vítima. Esse tipo de cara. Ah, deve ser uma piada. Um assassino, você está brincando? Deve haver algo aí. Esse tipo de percepção foi o primeiro passo. Eu não sabia se Shai-Ra pretendia que isso acontecesse, mas graças às suas ações ousadas, estava funcionando muito. Embora já estivéssemos aqui há algum tempo, os olhos ainda estavam em nós. Pude ver algumas pessoas vindo com a intenção de conversar. Eu sabia que a pessoa com quem você falou primeiro era um procedimento muito importante. Seria bom se pudéssemos conversar com alguém poderoso. Assim que me acomodei no lugar certo, pude ver Jungayan mordendo os lábios com força. Nossa pequena Ayan parece bastante infeliz. Vocês podem entrar juntos amanhã. Assim. Eu gosto de ser justa. Mesmo em meio a tudo isso, me senti grato pela consideração da Shai-Ra por Jungayan. Parece que todos os personagens principais estão reunidos aqui. Já faz muito tempo, Duquesa Catherine. Já faz um tempo, Victor Atinin. Como está a rainha mercenária? Estou bem. Nada mal. Quem falou conosco era uma mulher de cabelos azuis. Com apenas um olhar, podia-se dizer que ela ocupava uma posição muito elevada. Duquesa Catherine. Era uma mulher que se dizia ser o centro da igreja social. Apesar de sua posição como duquesa, eu sabia que ela havia feito muitas conexões por causa de sua sociabilidade única. Ela teve muita influência, mesmo no Sacro Império. Isso porque ela estava na linha de frente do seu marido, que atualmente estava deitado na cama. Em outras palavras, significava que ela era uma pessoa otimizada para trabalhar a sociabilidade. Este é o protagonista dos rumores. Olá, sou Lei Keelong. Prazer em conhecê-lo. Eu sou a Catherine. Você parece um pouco diferente do que eu imaginava. O que você quer dizer? Eu imaginei alguém um pouco mais assustador. Eu não sabia que você seria incrivelmente alto assim. Obrigado. A Duquesa Catherine é muito bonita, como eu ouvi. Oh, você já ouviu falar de mim? Sim, claro. Sempre ouço muitas histórias sobre você de Rei Ra. Conversar manso era meu forte. Como esperado, pude vê-la sorrindo em resposta. Se a rainha mercenária não se importar, tudo bem se eu pegar seu namorado emprestado por um tempo. Claro, duquesa. Eu estava preocupado que você ficasse entediado conosco, mas me sinto aliviada. Obrigado. Havia frustração no rosto da Jungayan, mas eu consegui o sinal de tudo bem de Shaira. Ela também tinha outra coisa para fazer. Talvez possamos conversar sobre a atual atmosfera de Lindell com o mestre do Cisne Negro. Jungayan também teria que mostrar seu rosto aos magos da corte, então era natural que eu tivesse que lidar com ela também. Quando estendi meu braço esquerdo para a Duquesa Catherine, vi seu rosto olhando para ele de forma inesperada. Na verdade, foi apenas para proteger meu braço direito que Eira pegou antes, mas aos olhos dela, parecia que eu a estava acompanhando. Claro, outras damas nobres ao lado dela também começaram a se aproximar de mim lentamente. Como eu era o centro das fofocas, era natural para mim receber esse tratamento. Quando vi olhares questionadores nas expressões de todos, me perguntei sobre o que começar. Acima de tudo, eu sabia que ajudaria a não entrar no assunto que queriam de imediato. É importante estabelecer alguma base estável para a conversa, primeiro. Eu não poderia simplesmente falar sobre o incidente imediatamente. Oh. Então a rainha mercenária. Sim. Eira e eu nos conhecemos na Terra. A partir daí, ela me ajudou muito. Ah. Então é isso. Onde você conseguiu a espada chamada Juliana? Eu consegui enquanto tentava salvar um membro do grupo de um ataque em uma masmorra. Originalmente, deveria pertencer ao nosso mestre da guilda, Kim Sung, mas Juliana não o escolheu. Fantástico. Ouviu que Azul passou por causa do interesse de alguém na Cidade Livre. Você encontrou um tesouro durante o ataque no Santuário Amaldiçoado, certo? Você parece bem informada. Sim. Ouvi dizer que a poção que você fez foi usada para reduzir o efeito da maldição,
Certo? Foi um assunto quente em Lindell, pois foi a primeira vez que um alquimista fez algo para ajudar em uma expedição. Ah, eu me sinto envergonhado. Oh, então isso realmente aconteceu? Que divertido. Parece que algumas pessoas já sabem sobre mim. Claro, isso não significa que haviam pesquisado sobre mim antes. Certamente Leiji estava falando sobre mim em todos os lugares. Eu não sabia como, mas ela deve ter falado apenas as coisas boas sobre mim. A partir daí, passamos a conversar e fazer amizades. Ito Souta da guilda de Yamato da cidade livre de Celia está entrando. O cara que mexeu comigo começou a andar lentamente desde a entrada. Claro, olhares voaram de todos os lugares. Um rosto de aparência bem definida apareceu. Ele é bom em manter as aparências. Ele não recebeu apenas olhares favoráveis do Papa e de seus subordinados, mas também de outros nobres presentes no partido. Então ele é talentoso. Já havia gente vindo para cumprimentá-lo. À primeira vista, parecia que ele tinha a intenção de mostrar tudo para mim em sua rede, seu talento e seu talento estabelecido. Ele se movia com dignidade e dava boa impressão. Ele não parecia ser alguém que havia cometido esse tipo de coisa. Eu não sabia quando ele veio, mas se alguém assumisse que ele havia administrado as pessoas daqui por muito tempo, a confiança deles nele provavelmente ia além da imaginação. Sua situação era diferente da Shai-Ha, que só se mantinha perto de Victor Art. Considerando que Park Eun-joo do Cisne Negro acabou de se tornar mestre de guilda e eu no caso Gano não tinha esse tipo de personalidade. Isso significa que ele é um cara popular. O inesperado foi que ele se aproximou rapidamente de mim. Com isso, mudei de expressão imediatamente, mudando para uma postura ligeiramente assustada. Já faz muito tempo. Eu não conseguia descobrir por que ele estava falando comigo. Para simplesmente se exibir? Ou ele queria se reconciliar? Eu duvidava que fosse o último. Sim. Muito tempo. As nobres damas começaram a se afastar e Victor Art começou a ficar um pouco desconfiado dele. Enquanto ele estivesse atuando como meu acompanhante, esse tipo de comportamento seria natural. Eu pude ver um pouco de interesse em seu rosto. Ah! Havia diversão em seu rosto. Isso mesmo, é isso. Souta não sabia muito sobre mim. Ele provavelmente pensou em mim como uma vitória fácil. No entanto, os resultados seriam diferentes do que ele esperava. Eu não estava na sala do tribunal, mas no salão social, e Lindeu estava prestes a explodir. Mesmo no Sacro Império, eu estava em uma posição que não era para ser mexida. Do ponto de vista dele, devo ter parecido um brinquedo interessante. Parece haver um pequeno mal-entendido, Lee Ki-long. Filho de uma. Ele não estava recuando. Pelo contrário, ele estava definitivamente me olhando com desprezo, agindo como se já tivesse vencido. Você trabalhou muito. Isso é muito bom. Então, o que você pode fazer agora? Você sabe que não tem outra opção de qualquer maneira. Segure minha mão. Isso é o melhor que você pode fazer. Apóstrofo. Era isso que ele estava tentando dizer. Eu estaria mentindo se dissesse que isso não feriu meu orgulho. De repente, uma voz falou atrás de mim, dizendo que é um mal-entendido agora. Pare com a besteira. Shai Hanin, nós só queremos manter um bom relacionamento com Lindell. Seja qual for o motivo, os dois grupos estão muito aquecidos. Ponto. No Sacro Império, não queremos conflito. Quaisquer que sejam as circunstâncias do caso, acho que seria uma boa ideia desvendar o ressentimento um do outro. Também me dói perder um membro da guilda. Não é melhor colaborar do que lutar dentro das fronteiras do Império Sagrado? Em resumo, ele estava dizendo que estava disposto a se sacrificar, a ceder em nome da paz. Você deveria estar falando com meu querido, não comigo, Ito solta. Sim. Claro, também estou falando com Lei Qilong. Acho que seria melhor não causar mais problemas. Pedimos desculpas sinceramente se nossas ações parecerem ameaçadoras. Seu ato de abaixar o orgulho foi realmente um espetáculo. Diante dos olhos atentos de todos, não tive escolha a não ser estender a mão para ele. Enquanto eu estendi a minha mão contra a vontade, Ito Souta apertou minha mão com força, sorrindo. Se havia algo que ele não esperava. Obrigado pela escolha racional. Hein? Ah! Na verdade, um dos meus braços não estava normal desde o momento em que entrei neste lugar. Carta da armadilha, seu bastardo. Ah!
Regressor Instruction capítulo 129. Claro, eu nunca tive a intenção de terminar as coisas em terreno. Não foi uma má ideia quebrar um braço ou deslocar um ombro, mas o presente que eu havia preparado para Ito Souta era um pouco mais pesado. Conforme eu colocava meu poder mágico na magia pré-carregada de Shaira, resultados melhores do que eu esperava começaram a aparecer. Ouvi dizer que doeria, mas na verdade foi muito mais doloroso do que eu pensava. Ah! A fonte de sangue saltou do meu braço direito instantaneamente. Com isso, Shaira cortou meu braço com uma expressão urgente. Claro, ela não estava me atacando. Amputar meu braço foi mais um primeiro socorro. Antes de entrarmos, o poder mágico que ela havia plantado com antecedência já havia subido pelo meu corpo. Se meu braço não tivesse sido cortado agora, sua magia logo teria penetrado em meu cérebro. Embora eu sentisse uma agonia tremenda, ver a expressão absurda de Ito Souta valeu a pena. É um analgésico, um analgésico. Esse filho da... eu gosto da atuação. A atuação da Shaira definitivamente adicionou mais vivacidade ao evento repentino. Em primeiro lugar, a pessoa que se opôs ao plano e sentiu que era muito perigoso era ela, então isso acrescentou mais realismo à sua falsa urgência. Eu queria rir alto. No entanto, tudo que pude fazer foi gritar. Ah! Meu braço caiu em um instante. Claro, foi doloroso. Não, seria correto dizer que os gritos que eu havia suportado até agora explodiram de uma vez. Não aguentei, pois vinha suportando a dor desde o momento em que ela me acompanhou até agora. Eu me senti como um bebê recém-nascido. O grupo de senhoras nobres se afastou de mim enquanto gritavam ao mesmo tempo. Pude ver Jungayan correndo em minha direção com uma expressão assustada. Com isso, Shaira fechou o punho e se virou para atacar Ito Souta. Ah! Kiaki! Pegue isso. Em primeiro lugar, para fingir ser a vítima real, era eficaz mover-se. Embora doloroso, era a única opção razoável. Mesmo diante do punho da Shaira, vi o rosto distorcido de Ito Souta me encarando. Foi apenas por um breve momento, mas conforme rolei no chão, me permiti sorrir. Bastardo estúpido! Ponto de exclamação. Com um som alto, o punho da Shaira acertou seu rosto e seu corpo voou pelo ar. Bang! Esse filho da puta! Tosse. Depois que a fumaça se dissipou, pude ver Ito Souta cuspindo sangue enquanto se erguia contra a parede, com Shaira se aproximando dele. Eu sabia que ele sentiria uma dor além da imaginação, pois sua resistência não era tão alta. A maioria dos participantes teve dificuldade em acompanhar o que estava acontecendo, mas a maioria dos olhos deles caiu sobre mim. Eu tinha naturalmente chamado a atenção deles enquanto continuava gritando de dor. Os sacerdotes se aglomeraram ao meu lado, e muitos começaram a correr para este lado para verificar minha condição. Opa, você está bem? Opa. Sniff. Opa. Ugh. Opa. Ah. Jungayan, que não sabia como reagir nesse tipo de situação, segurava meu braço enquanto chorava, derramando grandes gotas de lágrimas. Leiji, que veio correndo, também estava rasgando seu vestido e controlando o sangue que escorria de mim. Esta é uma cena realmente ótima. Eu me senti como um ator de filme. Como isso aconteceu? Leiji fez uma pergunta óbvia ao padre próximo. Claro, ela sabia. Suas próprias habilidades de atuação eram excelentes. Não, por favor, trate-o primeiro. Você precisa reconectar o braço dele. O que você está fazendo? Não é hora de ficar assim. Chame o padre agora mesmo. Rápido, o padre. O padre. Se você demorar muito, não será apenas o braço dele que será perdido. Por favor, me diga os sintomas. Alguém intencionalmente colocou poder mágico através dele. Felizmente, Shaira evitou isso cortando seu braço, mas ele deve estar com muita dor. Acho que a primeira coisa é suturar o braço. Antes que seja tarde demais, você deve limpar a energia restante do braço caído. Alguém. Eu farei isso. Por favor, Ayan. Felizmente, as observações desse padre estavam caindo a nosso favor. Teria sido melhor se eu tivesse gritado ainda mais alto, mas isso já foi bastante eficaz. A súbita inundação de poder mágico que começou no meu braço direito foi a causa desta situação, afinal. E, melhor ainda, o suspeito era óbvio. Era o nosso próprio Ito Souta. Esse bastardo era o culpado,
em qualquer ângulo que se escolhesse tomar. Normalmente, aqueles classificados como fortes tinham um efeito de classe, o conhecimento de gerenciamento avançado de poder mágico. Ser capaz de injetar magia deliberadamente em meu braço e fazê-lo explodir só era possível com aqueles que conquistaram esse tipo de conhecimento. Os que conseguiriam nesse local foram no máximo 5 pessoas, e os que me vêm à mente primeiro são Shai-Ra, Victorati e Solta. Em primeiro lugar, Victorati não podia se dar ao luxo de colocar poder mágico em mim, deixando apenas 2 suspeitos, e minha amada Eira não poderia fazer isso comigo. O que sobrou foi Ito Solta. Talvez ele estivesse ciente de que havia se metido em uma armadilha. Quando levantei um pouco a cabeça, pude ver Jungayan agarrando meu braço caído e empurrando o poder mágico restante, e atrás dela, pude ver o bastardo vomitando sangue. Tosse. Bleag. Foi um ataque repentino, mas ele deveria ter sido capaz de evitá-lo. Foi um pouco frustrante. Embora eu estivesse feliz em ver o cara vomitando sangue, seria melhor vê-lo contra-atacar Shai-Ra. No entanto, as coisas estavam emocionantes como já estavam. Os membros da guilda Yamato ao redor dele tentaram de alguma forma parar Shai-Ra, mas era impossível. Eu queria ver mais, mas vai ser difícil. Vendo os guardas e Victorati bloqueando Shai-Ra, parecia que eu não seria capaz. Eu podia ver a expressão enrugada no rosto de Victor enquanto ele olhava calmamente para Shai-Ra. Pare. Não vou permitir que isso vá mais longe. Saia, velho. Meu negócio não é com você, mas com o filho da puta atrás de você. Este não é um centro de treinamento, Eira. Você provavelmente sabe quem começou esse absurdo. Mesmo assim, vendo você bloqueando, parece que sou eu, não aquele desgraçado. O mesmo vale para os outros guardas. Você ainda não consegue distinguir quem entre nós é a vítima e o causador? Você precisa de outras evidências. Ele foi pego em flagrante. Morrer não é nada para este bastardo que tentou matar meu querido na minha frente. Bom. Embora tudo o que ela disse fosse puramente absurdo, sua atuação foi o suficiente. Por mais louco que fosse Ito Solta, ele certamente não seria louco o suficiente para estourar minha cabeça de magia em um lugar onde todos os executivos estavam reunidos. Se pensarmos com calma, é possível reconhecer que o culpado não foi Solta Ito. No entanto, o mesmo aconteceu comigo. Claro, eu também não era louco o suficiente para matar os membros de sua guilda na cidade santa do Império Sagrado. Eu não tenho coragem de fazer isso. Tudo isso me levaria de volta à dor que sofri hoje. Assim como o que Solta fez, eu inventei minha própria verdade. Você sabe que isso é estranho. Não importa o quanto ele tenha ameaçado Lei Leone, ele não é estúpido o suficiente para fazer algo em um lugar como este. Obviamente, algo está errado. A primeira coisa a fazer é ouvir a história de acordo com o procedimento. Sim. Cabe a você pensar. Temos informações de alto nível. Não posso dizer com clareza porque não há evidências físicas, mas é tudo baseado na influência. Eu entendo perfeitamente por que Ito Solta fez uma coisa tão tola. Mesmo nessa situação, ele queria cobrir nossas bocas. Ele sabe que abrir a boca, ele não estará seguro. É isso. Shai-Ra estava agindo melhor do que eu pensava inicialmente. Eu estava preocupado com suas habilidades, mas parecia que ela estava fazendo um ótimo trabalho. Boa, Shai-Ra. O que? Ele queria tanto calar Killyoung que fez isso em um lugar como este. Ele tem um motivo para isso. Vou atestar isso. Claro, isso é mentira. Em primeiro lugar, ele ameaçou o querido e usou Juliana para incriminá-lo por esse motivo. Isso também era mentira. Isso também pode ser explicado se eu disser que o incidente de terror em Lindell também está relacionado a isso. Claro, isso também era mentira. Nesse caso, você sabe que não deveria punir os crimes dele. Eu entendo que a pessoa que você ama está ferida e você se sente furiosa, mas, por favor, pense em que tipo de lugar é este. Caso contrário, não tenho escolha a não ser levantar minha espada. Victor Arte parecia muito nervoso enquanto falava. Ficou claro que a atuação dela o convenceu de que ela poderia estar dizendo a verdade. Ela é como uma filha para ele, afinal. Considerando suas palavras, parecia que ele tinha uma confiança tremenda em Shai-Ra, mas eles disseram que criar um filho ou filha pode ser inútil no final. Victor Arte, que tinha sua espada erguida silenciosamente,
Ficou lá com uma expressão enrugada. Então eu não tive escolha a não ser abrir minha boca. Não haveria nada a ganhar se eu deixasse de enfrentar a situação mais adiante. Estou bem, querido. Vendo a bela figura de Shai-Ra correndo para me encontrar, meu coração bateu forte. Nesse momento, ela era mais preciosa para mim do que Kim Sung. Por algum motivo, eu senti pena de Sung, mas de qualquer maneira. Você está bem, querido? E o seu braço? Eu estou bem. Você não pode fazer mais barulho. Eihá. Sim, está bem. Enquanto a excitação diminuía, sua voz voltou ao tom barato de brincadeira novamente. Felizmente, Victorat e os outros guardas começaram a cercar Solteito neste momento. Eu tenho que prender você primeiro. Qual é a sua razão para fazer isso em um lugar como este? Eu não ataquei Lei Qilong. Por enquanto, você será investigado de acordo com o nosso procedimento. Essa é uma boa palavra. O procedimento. Sim. Por enquanto, aceitarei ser investigado, mas atesto que nunca ataquei Lei Qilong. Gostaria de dizer aos outros aqui que não abordei com a intenção de matar, nunca o ameacei. Haverá uma chance de fazer declarações separadamente mais tarde. Por enquanto, venha comigo. Sim. Eu vi olhando para mim. Foi apenas por um breve momento, mas a raiva em seu rosto era evidente. Ele pensava em mim como uma vitória fácil e estava errado. Eu sabia que ele ficaria furioso. Tenho certeza de que ele adoraria nada mais do que me destruir agora. Se você queria me matar, escolheu um lugar errado. Em primeiro lugar, ele não deveria ter partido para tal luta política. Ainda não acabou. Pobre rapaz. Este é apenas o começo, então você pode esperar mais. Enquanto eu lentamente levantei meu dedo, um prazer emocionante percorreu minhas costas. Foda-se. Regressor Instruction capítulo 130. Foda-se. A risada saiu da minha boca. Tentei resistir, mas descobri que não conseguia. Afinal, eu ainda estava cercado de pessoas tentando me ajudar. E ele parece estar sofrendo de convulsões. Sacerdotes, por favor, continuem fazendo os feitiços, e feiticeiros, por favor, verifiquem se o corpo dele está inundado de magia. Sim. Lei Ji, que percebeu minha situação, felizmente inventou uma mentira a tempo. Então fui forçado a rolar mais uma vez enquanto segurava meu braço. Nesse ponto, também pude ver Yuno Kazugano andando inquieta. Na verdade, não havia motivo para ela ficar. Meu corpo já estava se recuperando. Já estava com vontade de descansar no meu quarto do que ficar aqui criando um espetáculo para as pessoas. No entanto, eu precisava continuar o ato por um motivo, e apenas um motivo. Nós somos as vítimas, seus desgraçados. Essa era a mensagem que eu queria transmitir. Claro, a pessoa que mostrou isso ainda melhor do que eu foi Jungayan. Uá, opar. Uá. Estou bem. Jungayan parecia totalmente perdida e triste enquanto olhava para mim. Para ela, tudo isso deve ter parecido real. Assim, a reação dela foi normal, visto que ela quase tinha me visto morrer nas mãos daquele desgraçado sujo. Qualquer um que a visse pensaria que eu já estava morto. Por estar chorando tão tristemente, ela conseguiu tocar o coração de algumas das nobres damas na multidão. Até Kazugano Yuno, que sabia da situação, tinha lágrimas nos olhos. Esse tipo de situação provavelmente parecia estranho para ela. Meu único papel era mostrar quanta dor eu estava sentindo. Ao mesmo tempo, porém, não seria bom para mim exagerar neste ponto. Enquanto Lei Ji pensava no mesmo, ela mudou seu esforço para iluminar a atmosfera. Foi então que Shai-Ra me levantou. Eu sabia que isso seria outro espetáculo. Ela não parecia se importar com o sangue no meu corpo e nas roupas. Em um instante, seu corpo ficou coberto de sangue, mas esta deve parecer uma vista infinitamente bela para os nobres do Império Sagrado. Eu realmente senti que estava sendo protegida por essa mulher. Embora eu não a tivesse tocado completamente, eu podia sentir seu corpo. Eira não era desnecessariamente grande como Park Deokegu. Seus músculos estavam perfeitamente comprimidos. Quando pensei em Etsulta, que foi espancado por aquele punho enorme, o riso veio de novo. É ótimo que você não esteja morto. No momento certo, ele provavelmente protegeu seu corpo com todo o seu poder. Porém, vendo que ele vomitou sangue, ele deve ter sofrido ferimentos fatais. Para ser mais claro,
Ito Souta recebeu o dobro dos danos que eu sofri. Com isso, saímos da festa às pressas. Jungayan também estava me seguindo enquanto enxugava suas lágrimas, e Leiji ficou para trás, pois sentia que era seu dever acalmar as pessoas que deixaríamos para trás. Como ela confirmou que eu estava bem, ela passou para a próxima parte do plano. Fiquei um pouco desapontado. É também uma ação que funcionará a meu favor. Enquanto isso, íamos direto para a ala médica. Assim que chegamos, Shaiha me colocou na cama, sua expressão séria. Mesmo quando os padres vieram e começaram o tratamento novamente, não pude resistir às risadas. Jungayan também deu um passo para trás e olhou para mim, e Shaiha silenciosamente abriu a boca. Como está o estado dele? Parece que ele está muito melhor, Shaiha. Eu não acho que haverá quaisquer outros efeitos colaterais se ele continuar a descansar assim. Bom trabalho. Agora você pode ir. Sim. Ayan, você deve ir também. Eu não quero. Ayan, se você for ao meu quarto, haverá uma carta na segunda cômoda. Você pode ir agora e dar a xamã. Opa. Sniff. Meu corpo está bem, então você deve me ouvir, certo? S. Sim. Você só precisa voltar depois de trocar de roupa. Apenas entrega ela, então ficaremos juntos. Você é uma boa garota, certo? Diga a Kazugano Yuno que estou bem agora. Sim. Sim. Eu não sabia porque Shaiha pediu até mesmo Jungayan para ir, mas a verdade é que eu também queria que ela fosse embora por um tempo. O favor que ela devia fazer era apenas uma boa desculpa. Fiquei um pouco triste por vê-la ainda chorando, mas não conseguia rir abertamente diante daquele rosto preocupado. Os padres já haviam saído da sala às pressas, seguidos por uma deprimida Ayan. Nesse ponto, eu não tive escolha a não ser deixar escapar o riso que estava segurando. Por hectares, 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 hectares. Por hectares, 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 hectares. Tosse. Eu explodi tanto que comecei a tossir. Shire olhou para mim sem dizer nada. Eu sinto que um congestionamento de uma década diminuiu. Eihá, você viu o rosto de Ito Souta? Tosse. Puar. Ponto. Foi muito mais perfeito do que eu pensava. Sério. Na verdade, seria melhor se ele evitasse seu punho. Isso é um pouco decepcionante. Se você tivesse batido nele até a morte, as coisas seriam muito mais fáceis. Não, se eu pensar nisso agora, fico feliz que ele ainda esteja vivo. Ainda há muitos presentes que preparei, então ele não pode morrer ainda. Você controlou sua força, certo? Ou aquele desgraçado apenas reagiu rápido? Puar. De qualquer forma, acabou dando certo. Tosse. Enquanto eu ria continuamente, a expressão da Shaira começou a mudar aos poucos. Eu não sabia por quê, mas por algum motivo, não conseguia me livrar da sensação de que ela não estava nada feliz. Por que ela está assim? Obviamente, eu não tive escolha a não ser me sentir constrangido. Neste ponto, Shaira começou a falar, raiva em seu tom. Bebê. Sim. Isso é engraçado. Por que ela está assim de novo? Estou perguntando se isso é engraçado, seu bastardo. Foda-se, tu soltou o que seja, você sabe que quase morreu? Eu não. Nem mesmo que diga que está tudo bem, já que você não está morto. Se as coisas tivessem acontecido um pouco mais tarde, você poderia ter morrido. Você poderia ter ficado aleijado por toda a vida. Se eu não tivesse cortando seu braço. É por isso que eu disse que acredito em você, Eihá. Eu não estou dizendo isso. É sobre sua atitude. Já vi muitos malucos na minha vida até agora, mas esta é a primeira vez que vejo um maluco como você, seu bastardo. Já vi pessoas que colocaram suas vidas em risco antes, mas é a primeira vez que vejo alguém rindo disso. Você realmente quer morrer? Não. Se você quiser me dizer a qualquer hora, eu mesmo vou bater em você até a morte. Por que você está assim? Um sentimento forte e incomum brotou de dentro de mim. Eu tinha inicialmente pensado que Shaira iria rir ao meu lado quando todos tivessem ido embora, então sua reação me confundiu. No entanto, assim que ela começou a morder os lábios com força, pude entender por que ela reagiu daquela maneira. Nunca imaginei que a rainha mercenária algum dia seria assim. De jeito nenhum. Eu pensei se Shaira estava realmente afim de mim, mas afastei esse pensamento. Não importa o quanto eu tentei imaginar,
A imagem dela se agarrando a mim simplesmente não parecia possível. Parecia um pouco confuso, mas pelo menos sua preocupação comigo não parecia tão inegável. Não, ela realmente gostou de mim, como ela disse. Seja qual for o motivo, isso poderia ser chamado de luz verde. Você está preocupada comigo? Calhe a boca. Enquanto eu esfregava suavemente seu rosto, ela parou. Você não precisa se preocupar, Eira. Você. É porque você estava lá. É por isso que pude rir. Não achei que você fosse cometer um erro. Eu não estava apostando minha vida. Eu sabia que nunca morreria. Você. Obrigado, Eira. Eu agarrei seu rosto e a puxei para mais perto, fazendo-a tremer. Ela está nervosa. Eu nunca teria imaginado isso, mas Eira estava realmente nervosa. Naquele momento, vendo o desejo dela por mim, eu sabia que estava meio certo com o que estava pensando. No entanto, quando ela apertou o meu braço não muito gentilmente, não pude deixar de gritar. Ah! Desculpe. Não, Eira. A reação dela desta vez também foi um pouco diferente. Eira parecia um pouco envergonhada, como se soubesse que havia feito algo que não era nada dela. Eu a vi tentando desesperadamente mudar de assunto. Ah, fico feliz em saber que tudo correu bem como você pensou. Sim. Isto é suficiente. Virou a situação. Você tem outras ideias, certo? Você gritou o quanto queria, mas todos ficarão se perguntando o que é que você sabe. Eles vão querer saber por que Ito Souta tentou matar você. Sem evidências, ele pode ser libertado facilmente. Eu sei que, afinal, o Santo Império odeia conflitos. Certamente é um problema executar o mestre de uma grande guilda. Considerando que o lado do Papa também está cuidando da guilda Yamato, ele provavelmente será libertado 1 ou 2 semanas depois. Você não precisa se preocupar. Estou apenas dizendo a você, mas tenho trabalhado em algo separadamente. O que? Você pode pensar nisso como algo relacionado à missão que enviei a Yan. Nesse ponto, Eira tinha uma expressão curiosa. Eu me perguntei se seria melhor ficar de boca fechada, mas senti que ela tinha o direito de saber. Contar um pouco não iria estragar tudo, de qualquer maneira. Isso é porque eu lancei a poção no Japão. O que? Estou distribuindo poções da Azul para o Japão por meio da Yuno Kazugano. Claro, externamente, Xamã e Azul irão assumir a posição de que eles não têm nada a ver com esta poção. As pessoas saberão que um novo clã no Japão está desenvolvendo e distribuindo esta poção. Seu desgraçado. Claro, com o novo clã como distração, vão se espalhar boatos de que o verdadeiro distribuidor disso é Ito Solta. Agora, por causa desses malditos procedimentos, seus movimentos serão limitados. Este é um bom momento para a mídia entrar. Claro, não vou espalhar boatos diretamente aqui. Seria muito arriscado. A verdade será revelada pouco a pouco. Isso acabará por sufocá-lo. Você sabe que Ito Souta causou uma boa impressão não só para o Papa, mas também para os nobres, certo, querido? É por isso que ainda é melhor, Eira. As pessoas realmente não se importam com os bandidos cometendo crimes. Em vez disso, será mais fácil trabalhar com eles se sua aparência for boa. Não sei exatamente, mas quando Ito Souta voltar à sociedade, a opinião pública sobre ele estará irreversivelmente se deteriorando. Posso comprimir sua imagem até o ponto em que será impossível para ele se recuperar. Você sabe o que esse tipo de pessoa acha mais divertido no mundo? O que? Essas pessoas se divertem quando falam pelas costas das outras pessoas. Shaeira ficou desconcertada. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.